Então vamos falar sobre os bombeiros civis. O que é um bombeiro civil, né? Quando você observa uma situação onde se encontra uma vítima, por exemplo, em parada cardiorrespiratória, quem é o bombeiro civil? O bombeiro civil, ele é o seu coração, ele é a sua respiração, ele naquele momento é a sua melhor chance de viver. É aquele que vai te dar o suporte básico de vida, aquele que vai chegar primeiro numa ocorrência para manter os seus sinais vitais até a chegada do SAMU ou do Corpo de Bombeiro. Então, é essa a importância do bombeiro civil que as pessoas precisam entender. Muitas vezes, nós, bombeiros civis, estamos aí nos grupos de WhatsApp discutindo questões que podem preservar de acontecer algumas tragédias. Por exemplo, com o avanço tecnológico, né? Nós estamos na era da tecnologia e nós temos aí os carros elétricos. E muitas pessoas com dinheiro vão comprar esses carros, vão usufruir bastante, né? De não precisarem pagar por combustível. Também não está poluindo o ar, né? Só que o bombeiro civil já está preocupado com o que pode acontecer quando ocorrer um problema na bateria do seu carro. Eu acho que muitas vezes o próprio comprador do veículo não entende a gravidade disso. A bateria do seu carro, algumas delas, a maioria, ela é de íons de lítio. Um material que simplesmente, se houver uma sobrecarga ou se houver um rompimento, os gases emanados daquele material, eles em contato com o ar atmosférico, ele vai entrar em combustão instantânea, né? E você imagina isso dentro da garagem do seu prédio, onde você tem uma instalação de gás GNV no teto da sua garagem. Um incêndio, né? Que no caso ali, classe D, materiais pirofóricos, que você não consegue conter com água. A água não é um material adequado para o bombeiro vai poder utilizar a água, tendo a roupa de aproximação, mantendo certas distâncias, porque aquele material ele pode explodir e causar mortes, né? Existe o extintor para lítio, só que extintor é para princípio de incêndio. E uma bateria de lítio de carro, ela já está em um incêndio. Ela já causa um dano, porque a temperatura que se atinge ali é muito grande, muito elevada. Muita gente não sabe, mas as cores do fogo são como uma espécie de digital, né, do material que está sendo queimado. É assim que a ciência sabe qual a substância que tá sendo apresentada, né, no universo através das cores daquela chama. Se você queima um material como enxofre, como magnésio, cada material ele vai ter uma cor, né, que vai identificar que material está sendo queimado. Então, nós bombeiros civis, nós a cada dia somos considerados autodidatas, né? Porque a gente se reúne para falar sobre esses problemas da sociedade, né? Só que a sociedade não nos conhece, não entende as dificuldades que nós temos, né? Para estar no mercado de trabalho, para estar desenvolvendo outros cursos, né? Para estar dinheiro que a gente investe em curso, a sociedade não entende, né? E aí desmerece muitas vezes o profissional, porque não acha que o bombeiro civil é aquele cara que não conseguiu ser bombeiro militar e por isso ele achou um caminho mais fácil. Não é tão fácil esse caminho, tá? Não é tão fácil porque você vive com um salário desvalorizado, você vive com uma série de acúmulos, desvio de função, né? Alguns vivem de eventos que ganham aí às vezes menos do que uma pessoa que estaria
fazendo uma limpeza naquele evento. Isso eles pagam para aquele que vai estar ali para poder salvar vidas, para cuidar de alguém que está passando mal, né? Então, nesse país, parece que os prevencionistas, eles estão em último plano, né? Você vê o salário da enfermagem, você vê as dificuldades, né? As cargas horárias da enfermagem. Então, esse país aqui, ele só vai dar certo mesmo quando a cultura da prevenção ser mais valorizada, né? Mas mesmo assim, nós nos reunimos para falar sobre a nossa profissão, para falar das coisas que podem nos ajudar a melhorar como profissionais e salvar vidas, né? Porque o bombeiro civil, aonde ele está, ele tem uma visão diferente de toda a cena que ele está vendo. Ele não é um leigo, ele está ali, que ele pode prestar um socorro, né? Então, capacitar ainda mais essa galera, ainda mais os jovens, né, que desejam estar na profissão, é uma das coisas que é um lema de uma associação, de alguém que está, né, tentando melhorar a categoria de alguma forma, trazer alguns benefícios para essa categoria, trazer alguns avanços, né? E isso se consegue através de inúmeras coisas que você pode trazer, né? Melhores capacitações, né? Cursos com pessoas mais especializadas em determinados assuntos, né? Então você pode trazer isso para a categoria, para essa classe, né, de trabalhadores, e trazer um grande benefício para a vida da população, né? Para a vida das pessoas. Então, quando a gente olha para um bombeiro civil, se lembre sempre que ele é a sua melhor chance de sobreviver. Se você tiver um bombeiro civil perto de você, em um momento de uma parada cardiorrespiratória, um engasgo, ou o seu filho estiver passando por algum problema de engasgo ou um afogamento, seja o que for, o bombeiro civil tem que estudar todas essas coisas para poder, naquele momento, ser útil para a sua vida, tá? E a gente, mesmo assim, a gente sabe como a sociedade não nos enxerga, né? Mas nem por isso a gente deixa de ser prevencionista, nem por isso a gente deixa de reconhecer a nossa própria importância diante da sociedade. Nós sabemos da nossa importância. Então, quando você sabe da sua importância, você não fica chateado, né? Porque outros não te valorizam. Basta você saber da sua importância. Você também não fica procurando ser homenageado, né? Eles não nos reconhecem. Isso daí não importa. Não ser valorizado não é bom, né? Porque a valorização traz mais desejo das pessoas se tornarem bombeiros civis, e só quem ganha com isso é a sociedade, né? Nós temos inúmeros bombeiros civis desempregados. E aí você está num trem, né? Acontece qualquer coisa, o bombeiro civil que estiver mais perto de você vai ser aquele cara que vai pensar na sua vida. Ele vai estar pensando em alguma forma de te ajudar. Eu tenho certeza absoluta. Ele vai estar pensando em alguma forma de ajudar você no momento em que você passar mal, no momento em que você acontecer qualquer coisa com você. Ele vai sempre pensar na prevenção, mesmo ele não estando ganhando nada para isso, porque ele sabe que a sociedade é leiga, né, quanto a isso. É só você perceber, a pessoa caiu, bateu com a cabeça no chão, alguém do nada vem com um copo d'água milagroso. É uma coisa que não vai mudar nada, mas a pessoa tenta fazer uma coisa para ajudar, só que ela não sabe como ajudar. Então a população, ela tem a vontade de ajudar, e isso é o mais importante. Mas se você não souber o que fazer, você pode até causar uma morte. Então, a cultura da prevenção sendo ensinada nas escolas, sendo ensinada nas redes sociais, eu vibro muito com isso, cara. Quando eu vejo pessoas, bombeiros civis, técnicos de enfermagem, técnicos de segurança do trabalho,
todo mundo colocando algum ensinamento, né, das suas profissões e principalmente as profissões prevencionistas, né? Eu fico feliz com isso, porque a gente está numa era muito boa para ensinar a uma pessoa a desengasgar uma criança, né, ou desengasgar um adulto, saber o que fazer, né, naquele momento, porque alguém lá na internet teve aquele trabalho de fazer o vídeo, de mostrar, né, e a gente está aprendendo isso, a gente está, ao invés de ficar postando besteira, né, na internet, a gente posta coisas úteis, coisas que vão fazer a diferença na vida do próximo, coisa que vai fazer com que uma mãe não chore a perda do seu filho, né? Na lei Lucas, né? Ela existe exatamente porque uma criança, a criança se engasgou e ninguém sabia socorrer. Parece que na escola não sabia socorrer aquela criança. Se engasgou com, se eu não me engano, com um hambúrguer, né? E ali ninguém sabia socorrer a criança. E ali o pai de família, uma mãe, os avós, o irmão, todos aqueles vão ter que conviver agora com a perda de uma criança, porque a prevenção ali não foi ensinada, né? Não se importaram com a coisa mais importante, né? Entender como funciona a prevenção. E aí um pai de família, uma mãe vai ter que chorar a vida toda, sofrer a perda de um ente querido, porque ninguém sabia dar o suporte básico de vida para aquela criança. Hoje em dia existe a lei, né? Não é cumprida, né? Se você chegar nas escolas hoje em dia, você vai ver que não são os professores não têm preparo, né, para isso. Poucos têm preparo, né? E continua a mesma coisa. É como se as pessoas fossem embora daqui em vão, infelizmente, né? Morressem em vão. Então, por isso que eu falo, o bombeiro civil ele sabe a sua importância. Tudo que você ensina, tudo que você debate, tudo que você instrui, às vezes a gente discute no grupo, um traz uma informação daqui, outro traz dali, e a gente vai fazendo, a gente vai criando conjuntos de informações que vão nos capacitando para a vida, né? Porque ninguém nasce sabendo, ninguém nasce sabendo. Cada pessoa tem uma forma de ver as coisas, né? E é bom você ver o ponto de vista da outra, porque nesse conjunto de informações, a gente vai se tornando mais sábio a cada dia. E só quem tem a ganhar isso, com isso é a sociedade, a nossa família em casa, né? Os nossos filhos, netos, todos esses têm a ganhar com isso. Porque se acontecer alguma coisa na família, vão te chamar. Se acontecer alguma coisa na sua vizinhança, vão te chamar. Chama esse cara aqui é bombeiro. Ele nem sabe se você é bombeiro civil. Se falou a palavra bombeiro, alguém vai te acordar 3 horas da manhã, me ajuda aqui, e você não vai dizer que não, porque isso já está no teu sangue, né? Você desperta. Eu, por exemplo, no meu trabalho, tenho uns amigos, meus companheiros de trabalho, né? Tenho a minha equipe, hoje a associação, o antigo movimento Coalizão também, mas tenho meus companheiros de trabalho que podem me incomodar a qualquer hora. Se me ligam 3, 4 horas da manhã, pode me ligar, está com uma dificuldade. Por quê? Porque eu condicionei a minha vida para poder dar esse suporte, né? Não que sempre me ligam, mas quando me ligam é porque eu sei que tem alguma coisa acontecendo e às vezes a pessoa quer ouvir uma segunda opinião. O que você faria? Me ajuda aqui e tal, né? E ali a gente vai um ajudando o outro e Deus vai nos abençoando a cada dia de tal forma que você nem às vezes nem percebe que Deus está nesse controle, né? Mas é assim que se faz. Infelizmente, em alguns lugares, os trabalhadores são inimigos, são adversários. Graças a Deus, onde eu trabalho, todos nós somos um conjunto, né, de prevencionista, desde os segurança até os bombeiros. Cada um ajuda o outro, isso é muito bonito. Você ter uma equipe legal, porque engraçado que se alguém começa a sair fora daquilo, todo mundo fica com raiva. E logo a pessoa volta, logo a pessoa se desculpa, porque quando você tem um grupo unido, você tem um grupo bonito de pessoas que estão com o mesmo propósito,
né, de um ajudar o outro e manter os seus empregos, né, nada consegue nos deter. Nada consegue nos deter, né? Não tem aquela fofoca que vai destruir o outro. Pelo contrário, não. Se o chefe tá brigando com um, ó, olha para trás, olha o que esse cara já fez, olha o quanto ele ajudou, olha o que ele já representou aqui. Lembra daquele dia tal que aconteceu isso? Olha como é que ele agiu. E a gente consegue se proteger. E ali todos ganham. O chefe ganha com o seu emprego mantido, a gente ganha com o nosso emprego mantido, a nossa empresa ganha, as pessoas ganham. É somar, cara. É sempre somar e multiplicar, não é dividir ou diminuir. Isso que é importante. E a nossa categoria, Bombeiro Civil, vai ter que aprender isso, né? Ela tem que aprender isso, que não tem como sobreviver sozinho. Não tem como sobreviver separado, né? As pessoas precisam entender isso. Nós temos que nos unir, não é para sair por aí brigando, batendo, chutando porta, não. A gente não está lutando para isso, não. A gente está lutando para que a sociedade ela entenda a importância do trabalho do prevencionista. E quando esse trabalhador é valorizado, os centros de treinamento começam a focar nisso. Por quê? Porque quando o trabalhador é valorizado, ganha um salário justo, né? Os jovens, opa, peraí, eu quero fazer esse curso, eu quero aprender. E quem ganha com isso? A sociedade. A sociedade. Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos muitos bombeiros civis que desistiram de trabalhar na área, mas têm o amor pela profissão no coração. É por isso que eu ainda estou lutando, né? Tem os meus amigos, todos trabalham, e a gente, quando conversa, a gente, cara, a gente já tem o nosso trabalho, mas não é por nós, não é pela gente, né? Porque existem esforços para você estar. Vamos lá no sindicato, vamos lá ver como é que é a questão salarial. É dinheiro que você tira do teu bolso para ir. É tempo que você se abdica da tua família, é folga que você perde, mas você vai lá representar, né? Você vai lá para querer saber como é que vai ser os aumentos, o aumento, como é que vai ser. Porque o nosso interesse é que essa categoria seja valorizada, para que a categoria sendo valorizada, os centros de treinamento são valorizados, eles sobrevivem, vão sobreviver, vão continuar gerando emprego, né? Vão continuar gerando prevencionistas, porque eles a cada dia também se capacitam, tá? Os centros de treinamento, tu chega hoje lá, daqui a 5 anos, tu vê uma mega estrutura totalmente diferente, porque eles realmente eles se adequam, eles começam a comprar roupas de aproximação e dar cursos de resgate. Cara, você fica assim de bobeira. Caramba, esse curso, na época que eu fiz, não era assim. A coisa mudou, melhorou bastante, né? E ao mesmo tempo nós vemos muitos que fecharam as portas, né? Por quê? Porque quando não tem mercado, aí se fecha as portas, aí o que acontece? Não se tem mais prevencionistas e não se tem mais instrutores e não se tem mais empregados. Então o que a gente está fazendo aqui é gerar renda para as famílias, gerar saúde e vida para as famílias, né? No meu ambiente de trabalho, o meu grupo de trabalho, a gente no nosso WhatsApp, se a gente for contar quantas coisas a gente preveniu durante um dia no centro comercial onde a gente trabalha, a gente fica de bobeira. Se a gente for catalogar isso por ano, a gente ia ver quantos incêndios poderiam acontecer por algum erro, por algum esquecimento, por alguma coisa, né? Quantas coisas graves poderiam acontecer se o bombeiro civil não estivesse lá olhando o elevador, né? Fazendo ali a questão prevencionista ali, a prevenção ali, vendo se está tudo direitinho, se a empresa está vindo visitar para fazer a manutenção preventiva. Cara, são inúmeras coisas, ainda mais quem trabalha em shopping também, né? São inúmeras coisas que o bombeiro civil ele é útil. Por isso que ele não pode ser porteiro, tá? Ele também não pode ser motorista, conduzindo homicídio. Motorista de cadeirante que eu falo é porque em alguns shoppings bota o bombeiro civil para ficar fazendo compra com a pessoa. Isso não pode. Isso não existe. O bombeiro civil é livre. A profissão dele, ele tem que rodar os lugares, ele não tem lugar que ele não tenha acesso. Ele tem que olhar, né? Eu sou um tipo de pessoa assim,
como eu penso, o preço do cuidado é a eterna vigilância. Constantemente você tem que estar olhando os locais, né? Por quê? Porque em frações de segundo ocorre um acidente. Em frações de segundo alguém fez alguma coisa errada ali que vai causar uma morte ou uma pessoa que pode até ficar paraplégica ou aleijada. Em questão de segundos, a vida se altera muito rápido. É alguém que está fazendo uma besteira ali no elevador, que está fazendo alguma coisa que não vai dar certo, né? Esses dias eu vi um vídeo que o cara deixa uma corda ou a parte da frente da prancha, né? Para dentro do elevador, e parece que o laser do elevador, né? Ele não impediu o fechamento da porta. Cara, o elevador puxou a prancha com o cara, a porta foi tudo embora, né? Essa semana eu fiz um vídeo sobre o gás do veículo, né? Esse gás GNV, e o perigo dos frentistas. E ontem, até um amigo aqui da nossa associação estava lá presente nesse acidente que teve no posto de gasolina, onde um homem lá acabou morrendo, né, na explosão ali de um cilindro de GNV, que a gente não sabe como é que estava, se estava com algum problema, né, se estava quando ele não passa na vistoria, né, tá ruim, o cilindro não tá não tá bom para funcionamento, né? Ele não passou no teste lá de pressão. Então, quando há risco, eles até carimbam lá e anulam aquele cilindro. Mas pode ter acontecido da pessoa usar aquilo a si mesmo. A gente não sabe. De alguma forma, aconteceu aquela explosão e a pessoa veio a óbito, né? E um dos nossos companheiros estava lá, chamou lá o bombeiro e tal. E ali você percebe, né, que eu tinha acabado de falar sobre isso num outro vídeo que eu fiz. E a cada dia morre uma pessoa e não se toma providência nenhuma. E aí, daqui a um tempo, a gente ouve falar em mais outra pessoa. Só que a gente não é com a nossa família que está acontecendo, né? Mas a gente sente isso. A gente sente que ninguém está fazendo nada, ninguém está querendo modificar nada, ninguém está querendo melhorar nada. E aí vai a cada dia, até chegar um dia que um ente querido nosso acaba acontecendo a mesma coisa, né? E aí, até quando vai acontecer essas coisas? Então, a prevenção ela tem que crescer, e com esse crescimento, as empresas acabam criando responsabilidades e protegendo seus funcionários e sabendo lidar melhor com isso, procurando entender uma forma melhor de não causar essas tragédias, né? O que se pode fazer para evitar essas tragédias? Fazer aquela gestão de risco. E isso é muito importante. Só que, enquanto as pessoas dão importância a coisas mínimas, as outras coisas, essas coisas mais importantes para a vida, elas vão ficando de lado. E o bombeiro civil é um ser indignado com essas coisas, porque ele vê diretamente essas coisas acontecendo, e a gente coloca a mão na cabeça e a gente fala, cara, não é possível, de novo isso, cara. De novo, incêndio da mesma proporção, da mesma forma, acidente da mesma forma, e ninguém faz nada. E a gente essa galera indignada. E a gente fica lá no grupo se lamentando e tentando de alguma forma fazer alguma coisa, né? Então, gente, esse aqui é só um pouquinho do que é a nossa profissão.